Bom, então vamos lá com mais questões para vocês. Vem comigo. Questão número 5. Diz assim: para José, uma caixa de ferramentas é boa se e somente se para todo parafuso que houver na caixa houver também uma chave que encaixe nele. Assim, se uma caixa de ferramentas não é boa para José, então nela, e aí vem as opções. Bom, gente, o maior perigo que existe, eu acho, né, nessa parte dos operadores, é você querer raciocinar tentando compreender na hora da prova o que o operador diz de fato. Como assim a caixa é boa se somente se para cada parafuso tiver uma chave? Quer dizer que se tiver um parafuso que não tem chave, ela não é boa? Ou se tiver uma chave que não tem parafuso, ela não é boa? Ou as duas coisas, ou nenhuma das coisas. Você começa a endoidar, tá? Você começa a se atrapalhar nisso aí, tá? Lá nos cursos teóricos, a gente explica isso bem direitinho. Para vocês, tá? Mas, e aí qual é a saída para isso aí? É que você lá no curso teórico entenda perfeitamente tudo que eu explicar, mas depois transforme isso numa regra. Ainda há pouco a gente falou do ou, não foi? E do i. O ou, que é a disjunção inclusiva, funciona assim. Basta um verdadeiro, uma parte conectada verdadeiro, que o ou já dá o verdadeiro. O resto pode ser tudo falso, não tem problema. Também pode ser tudo V, não tem problema. Basta ter uma V. No I, não. No I tem que ter todas V. Uma falsa já perdeu, tá? Por quê? Isso aí é o que está explicado bem direitinho lá nos cursos do Começando do Zero, tá? Então, um outro operador é esse, o se e somente se, é o bicondicional. E esse funciona como? Depois de toda a explicação que você assistir lá, aí eu vou transformar isso na seguinte regra. No bicondicional, se ele estiver conectando partes iguais, de valores iguais, por exemplo, verdadeiro, verdadeiro, ou falso, falso, dá V. Agora, valores diferentes, VF ou FV, aí dá falso. Ok? Então, a regra para o bicondicional é essa daí. Vamos aplicar essa regra para resolver essa questão. Vamos lá. Veja. Qual é a proposição finalmente? É que a caixa de ferramenta... Deixa eu... Cadê, meu Deus? Opa! A caixa de ferramenta é boa. Eu vou fazer assim, ó. É boa. Tá? Se e somente se... Esse é o símbolo, tá? A dupla seta. Ajeitar aqui que está horrível. Então, se e somente se, para todo parafuso, para todo parafuso, houver uma chave, tá? Tranquilo? Essa é a proposição. Se somente se para todo parafuso houver também uma chave. Todo parafuso que tiver na caixa, tiver uma chave para ele. Aí a caixa é boa, tá? Beleza, aí ele diz assim, se uma caixa de ferramentas não é boa para José, então nela, o que ocorre? Veja, se a caixa não é boa, significa que isso aqui, que declara o quê? Uma caixa é boa, é falso. Sim ou não? Se ela não é boa, é porque dizer que é boa é falso, não é? E como é que o bicondicional vai funcionar com um lado falso? Só se o outro lado também for falso. Só assim é que isso aqui é verdade. Ei, Jairo, mas como é que eu sei? Onde é que eu vejo no texto que eu devo considerar isso como verdade? Ora, olha o que está dizendo anunciado a partir daqui. Ó. Para José, uma caixa de ferramenta é boa se e somente se
para todo parafuso que houver na caixa, houver também uma chave de que encaixa nele. Assim, ou seja, sendo assim, tá? Sendo assim, quer dizer, sendo verdade isso aí, partindo desta premissa, tá? Então, esse se, somente se, sendo assim, verdadeiramente assim, tá? E o lado de cá, boa, sendo falso, para que seja assim, esse lado vai ter que ser também falso. Por quê? Porque esse operador do se e somente se funciona desse jeito. Conectando valores iguais é que dá verdadeiro, tá? Se os valores fossem diferentes, daria falso. Aí eu não estaria assim sendo, né? Para que seja assim, tem que ser verdade. Então, esse lado direito precisa ser uma proposição falsa. Então, tem que ser mentira, que para todo parafuso que tiver na caixa, tem que haver uma chave. Então, para que isso seja mentira, obviamente, é porque, aqui, ó, já achei, existe pelo menos um parafuso que não encaixa em nenhuma chave. Não é? Ora, se é mentira que para todo parafuso tem uma chave, se existir pelo menos um parafuso que não tem chave. Percebeu? Ok? Então, letra C. Bom, só para aproveitar, eu vou, inclusive, trocar a cor da caneta aqui, tá? Para eu fazer um comentário, aproveitando aí a ocasião, tá? A questão acabou, né? Letra C, espero que você tenha entendido. Mas, vê só, a gente usou aqui isso, todo A é B, tá? A negação disso aqui, tá? A negação, ok? É exatamente, existe um A, ou algum A, ou pelo menos um A. Deixa eu separar porque está aparecendo uma, né? Existe um A que contraria, que não é B. Tá? Como se eu dissesse assim, ó, vê. Todo aluno é estudioso. Se isso é mentira, é porque tem alguém que contraria isso aí. Ou seja, tem algum aluno que não é estudioso. Ok? Tranquilo? É exatamente isso. Se para todo parafuso tem uma chave, se isso é mentira, é porque tem aí pelo menos um parafuso que não tem chave. Ok? Então, guarda isso. Todo A é B, a gente nega com existe um A que não é B, ou algum A não é B, ou pelo menos um A não é B. Ok? Tranquilo? Só para a gente não perder também aqui a ocasião, deixa eu completar aqui, tá? Eu vou botar aqui, ó. Se a proposição for algum A é B, a negação vai ser... Vou apagar isso daqui para não atrapalhar. A negação vai ser nenhum A é B. Nenhum A é B. E da mesma forma, se a proposição for nenhum A é B, aí a negação vai ser algum A é B. Ou seja, aqui um nega o outro, tá? Algum é, como é que nega? Nenhum é. E nenhum é, obviamente, como é que nega? Algum é, tá? Agora, todo é, você nega com um que não é. Beleza? São as negações aí dessas expressões que se chamam expressões quantificadoras, tá? Então, essa questão, ela trabalhou o valor lógico do bicondicional, que iguais dá V, mas passou também por isso, pela negação do quantificador todo, tá? Beleza? Muito bem. Então, vamos lá para a questão número 6. Acerca da lógica sentencial, julgue o item que segue. Item 6. Se uma proposição na estrutura condicional, isto é,
Na forma se P, então Q, em que P e Q são proposições simples, for falsa, então o precedente será necessariamente falso. Bom, que é o seguinte, ó, num condicional, se P, então Q, se isso aqui for falso, tá? Tiver um resultado final de falso. Vamos analisar como é que funciona o condicional, tá? Isso também, repito, vocês encontram lá no Começando do Zero, bem mastigadinho, tá certo? Eu sei que tem gente me ouvindo aqui agora que já domina isso, já fez vários cursos de raciocínio lógico, tem nem graça mais, tá? Mas, de repente, você está vendo isso pela primeira vez, ou até você já viu isso, mas não entendeu e tal. Vai lá no Começando do Zero que você tem a possibilidade de assistir, tá? Mas o condicional, ele funciona assim, ó. A única maneira, o único modo de um se, então, um condicional, dar falso, é se ele partir de um precedente ou antecedente verdadeiro para um consequente falso. Essa é a única forma de dar falso, tá? Então, se um condicional é falso, você já sabe, o antecedente é verdadeiro e o consequente é falso. Não tem outra possibilidade, tá? Agora vamos ver o que é que o item está dizendo. O item está dizendo que se uma proposição condicional é falsa ou for falsa, então esse camarada aqui, o precedente que ele chama, né? Esse antecedente é o que vem antes, o que precede, será necessariamente falso. Não, pelo contrário, ele será necessariamente verdadeiro. Quem será necessariamente falso é o consequente, o da direita, o do então, tá? Porque num condicional, para que o resultado final seja falso, só existe uma possibilidade. É partir de V para F, tá? Só dá falso de V para F. Sugiro que você guarde assim, ó. Só dá falso de V para F. Beleza? Tranquilo? Bom, então, tá aí a questão número 6, item errado, tá? Vamos lá para a questão número 7. Diz assim: as proposições P, Q e R são as descritas a seguir. P, ele cuida das nascentes. Q, ela cuida do meio ambiente. R, eles gostam de acampar. Nesse caso, as proposições se não P, então Q ou não R, está corretamente descrita como... Bom, gente, observem que nessa questão, a banca não fala de valor lógico, tá? Tem nada a ver você pensar aí verdadeiro, falso. Ela só quer que você leia isso com essa legenda, tá? É mais ou menos como se fosse assim, ó, vê? Considere que X quer dizer a idade de João. Considere que Y quer dizer a idade de Maria, tá? Então, o que é que quer dizer 2x mais y igual a 15? O que é que quer dizer isso aqui? Que o dobro da idade de João mais a idade de Maria é igual a 15 anos. Pronto, é isso que quer dizer. Tá? É a mesma coisa, só que em vez de ser em matemática, é com um raciocínio lógico. Você vai ter que ler isso aqui, onde P, Q e R significam, respectivamente, isso aqui. Tá? Então, vamos ler? Vamos lá. Não P. Se não P, então, se ele não cuida das nascentes, eu já vou acompanhando aqui, ó. Se ele não cuida das nascentes, então, que ela cuida do meio ambiente, ou
Não erre. Eles não gostam de acampar. Pronto. Já está aí na letra A. Fácil, né? Não passa por nenhum valor, não tem regrinha de nada, absolutamente. Aí é somente você traduzir isso daí. Tá certo? É só traduzir isso aí. Beleza? Então aí não teve nenhum valor lógico envolvido. O CESP gosta de cobrar isso aí, tá, gente? São questões bem simples mesmo. Só chama a atenção de vocês para um detalhe. Deixa eu virar aqui, que tem as outras alternativas, né? Letra A, já acabou a questão, mas cuidado com isso. Se eu fizer isso, proposição P, vamos botar assim, Zé não é médico, tá? Proposição P, Zé não é médico. O que acontece? Eu criei uma proposição na forma negativa. Não tem problema. Não tem problema. Zé não é médico. Se aparecer isso aqui, você vai ter que ler como Zé é médico. Tá? Porque isso aqui, P sozinho, Zé não é. Se tem um não na frente, não é. Então é. Percebeu? Então cuidado só com isso. Tá? Isso não aconteceu na questão, porque veja, as 3 proposições foram criadas na forma afirmativa. Sem dúvida, é um facilitador. Tá? Mas eu já vi questão em que o CESP criou a proposição na forma negativa. E aí, na hora que negar, ela vira afirmativa. É só você ter atenção nisso aí. Beleza? Entenderam? Muito bem. Questão número 8. Bom, agora você vai ver, aliás, já houve aí questão da FCC, né? Que a gente fez ainda há pouco do bicondicional, foi FCC. Mas, assim, à medida que a gente vai se distanciando da introdução, daquela parte dos princípios da lógica bivalente, né, conceito de proposição e tal, a gente vai se aproximando de questões também da FCC. Então, a questão 8 diz o seguinte: um avô aconselha seu neto: se você for estudioso e esforçado, ou se for paciente e ambicioso, então você terá sucesso na vida. Então você terá sucesso na vida. Tá? Se o conselho do avô for considerado uma proposição verdadeira, o neto pode concluir que para ter sucesso na vida, vamos lá, vamos anotar qual é o conselho do avô. Se você for estudioso, e esforçado, ou paciente e ambicioso, tá? Então, você terá sucesso na vida. Ok? Então, veja. Qual é a condição para ter sucesso? É que o neto seja isso ou isso. Ele não precisa, portanto, ser os dois lados. Porque isso aqui é um ou, não é? Basta ele cumprir aqui ou aqui, que já está garantido o sucesso dele. Agora, cada bloco desse aqui, observe, é um I, tá vendo? Ele precisaria ser, dentro do bloco, as duas coisas, estudioso e esforçado, tá? Se ele for estudioso e também for esforçado, não quero nem saber mais sobre paciente e ambicioso, já garantiu o sucesso. Como também, se ele for paciente e ambicioso, as duas coisas, e, tá vendo? Não quero nem saber do estudo e do esforço dele. Já garantiu também o sucesso. Tá? Tranquilo? Então, vamos lá. Letra A, para garantir o sucesso, né? Letra A, basta ele ser estudioso?
Não. Se ele for só estudioso, não for esforçado, não for paciente, não for ambicioso, não vai adiantar de nada ser estudioso. Não é verdade? Ele teria que ser estudioso e também esforçado. Aí já bastava. Tá? Então a letra A está errada. Letra B. É necessário ser ambicioso? Não. Ele pode garantir o sucesso dele por aqui, ó. Sendo estudioso e esforçado. Acabou-se. Aí ele pode não ser ambicioso, não é necessário. Percebeu? Letra C. Se não for ambicioso nem estudioso, é necessário que seja paciente. Observe. Observe. Se ele não for ambicioso, tá? Quer dizer, se isso aqui for mentira, for falso, ele não é ambicioso. E não for também estudioso. Ambicioso e nem estudioso, tá? Ora, se ele não for ambicioso, ele já comprometeu esse I, não é? Essa duplinha aqui já era. Porque ele teria que ser os dois, paciente e ambicioso. Se ele não for ambicioso, já está perdido esse lado, né? E também, se ele não for estudioso, já perdeu esse lado aqui. Quer dizer, se ele não for ambicioso e nem estudioso, já era sucesso, né? Não é necessário mais nada, já era, não tem mais como. Não é? Porque nós temos dois Is em cada lado desse OU. Ele teria que cumprir a dupla, né? A dupla inteira. Se não for estudioso, perdeu a dupla da esquerda. Se não for ambicioso, perdeu a dupla da direita. Perdeu as duas. Então já perdeu aí o sucesso, tá? Então tá errado. Letra D. Se for esforçado, é necessário que seja estudioso. Não, se ele for esforçado, ele seria, digamos, estudioso, não é? Aliás, desculpa, eu li errado, vamos de novo. Se for esforçado, é necessário que seja estudioso. Não, ele pode ser esforçado, não ser estudioso, mas ser paciente e ambicioso. Não é? Ele pode cumprir pela dupla da direita, não é verdade? Agora, veja o que diz a letra E. Não é necessário ser paciente nem ambicioso. É não. Isso aqui está certo. Não é necessário ser paciente ou ambicioso, não. Ele não precisa nem ser paciente nem ambicioso, desde que ele seja esforçado e estudioso. Não é? Então, a resposta, letra E. Lembrem-se de um detalhe. Ó. Deixa eu apagar isso aqui para não ficar muito carregado para vocês, tá? Lembra de um detalhe, ó. Vê só. Ele pode garantir o sucesso dele sendo essa dupla ou essa. Então, não é necessário ele atender essa dupla. Ele pode garantir o sucesso por essa. É o que diz a letra E. Não é necessário ser paciente nem ambicioso. Ele pode não ser paciente, ele pode não ser ambicioso, mas ser estudioso e ser esforçado já garantiu o sucesso. Tá? Então, a resposta está aí na letra E. Não é necessário ser paciente nem estudioso. Ok? Então, gente, vê só. Olha quanta coisa a gente já viu aí de operadores, tá? Ó, a gente viu que no caso do I, todas têm que ser V, tá? Todas. No caso do OU, basta uma, tá? Basta uma. Se for o se, então, como é que é? Só dá falso, assim, de V para F, tá? E no caso do bicondicional, iguais, valores iguais, da V, valores diferentes da F, tá? Só para a gente não perder a oportunidade, e eu deixei de propósito aqui um espaço,
existe o ou que é exclusivo, tá? Ele vem sublinhado. É o mesmo símbolo, só que ele vem sublinhado. É o ou. Chama-se disjunção exclusiva. Ou uma coisa ou outra, tá? Nesse caso, para dar verdade, tem que ter somente uma verdadeira. Aqui basta uma V, aqui todas V, tá? Tranquilo? Então, aí você tem os operadores lógicos, tá? Atenção nesses dois daqui, tá? Para você não confundir. No ou, basta uma V. Pode ter uma, pode ter mais de uma, pode ter duas, pode ter todas. Não importa, tem que ter pelo menos uma. Basta uma. Mas se for ou, se o símbolo vier sublinhado, se for ou A ou B, para ser verdade, tem que ter somente uma V. Se tiver mais de uma, nesse aqui vai dar falso. Ok? Isso aí é, portanto, um resuminho aí dos operadores lógicos. Tranquilo? Entenderam? Muito bem. Então, vamos lá para a questão número 9. Julgue o item que segue a respeito de lógica proposicional. 9. Se P e Q forem proposições simples, então a proposição é uma tautologia. O que é que diz essa proposição? Diz assim, ó, não é verdade que P ou não Q, se e somente se, não P e Q. Ele diz que isso daí é uma tautologia, tá? É uma tautologia. O que é que significa uma tautologia? É uma composição, é uma estrutura lógica, tá? Como essa aqui, se for tautologia, né? Não sei, a gente vai ver ainda. Mas que, se você fizer a tabela verdade, no final, na coluna, que é o resultado final, der tudo V. Lembra que ainda há pouco a gente fez uma, não é? A gente fez uma questão ainda, e que dava 3V e 5Fs no final. Aquilo não é tautologia. Para ser tautologia, você tem que ter todas verdadeiras. De cima a baixo, tá? Sem exceção. Bom, então, claramente, a banca, quando afirma isso, está meio que sugerindo, né, que você faça a tabela, verdade, tá? Que você faça a tabela. Se você fizer a tabela, e aí eu vou deixar de exercício, tá? Para vocês fazerem, você vai ver que vai dar tudo V. Mas, claro, o pulo do gato, né, o caminho das pedras aí, é você não fazer a tabela, para não perder tempo. E como é que a gente não faria a tabela, e mesmo assim teria condição de saber que é uma tautologia? Vamos lá. A gente aqui já entra nas equivalências e negações, tá? Olha essa estrutura. Olha essa estrutura. Não, esse símbolo aqui é o do não, tá, gente? Tanto faz assim ou assim, tá? Então, não o quê? P ou não o quê? Observe que esse lado nega um ou, não é? Nega um ou. E como é que a gente nega um ou? A gente nega os dois lados e troca de ou para i. Tá? Nega os dois lados, ó, vai negar isso aqui e vai negar isso aqui. E esse ou vai virar i. Se fosse i, virava ou, tá? Então você nega o ou do mesmo jeito como nega o i. Nega os dois lados e troca de ou para i ou de i para ou, tá? Então vamos lá. Negando o p, vai ficar não P. Esse ou vira I. E negando não Q, fica Q. Tá? Então, ó, esse lado de cá é igual a isso. Não é? E aí, vamos escrever o restante, para você observar. Vou escrever isso aqui agora. Ó. O lado direito. Não P e Q. E aí, o que é que você observou? Que as estruturas de um lado e do outro são rigorosamente iguais, não é? O que tem de um lado é igual ao que tem do outro. O que acontece?
Acontece que o valor que isso aqui assumir, seja V, seja F, aqui também vai assumir, porque a estrutura é a mesma, não é verdade? Se aqui der V, na tabela, na linha em que isso aqui for V, aqui vai ser V, é a mesma estrutura. Na linha em que isso for F, isso aqui vai ser F. Então, ó, você vai estar sempre conectando nesse bicondicional valores iguais. E no bicondicional, valores iguais dá sempre verdadeiro. Tá? Por isso que você vai ver que na tabela vai dar tudo V no final. Faça isso aí de exercício, tá? Construa essa tabela e veja que no final vai dar tudo V. Por quê? Porque na linha em que o lado esquerdo, isso aqui, ó, for V, o lado direito vai ser V também. E quando o lado esquerdo for F, naquela linha, o direito vai ser também. Porque é igual, veja. Veja. Isso aqui é a mesma coisa que tem aqui. Não é verdade? Então, vai ter sempre valores iguais. E aí, no bicondicional, agora tem que se ligar nisso, tá, gente? É porque aqui é um bicondicional, tá? Nesse operador, com os lados iguais, dá sempre V. E aí, sempre V é uma tautologia. Ok? Então, aqui, o item está certo. De fato, isso aí é uma tautologia. Beleza? Nosso tempo aqui, eu estou vendo, está esgotado, mas daqui a pouco eu venho com vocês com mais questões. Tá certo? Daqui a pouco, no terceiro bloco.